Eu sou o Carlos Franco, especialista em futuro, e essa é a nossa live 1808, a nossa live do tal. Transforma ameaça em oportunidade. Deixa eu trocar meu óculos aqui, que esse aqui é sensível à luz. Espera lá. Pronto, resolvido. E eu trago hoje um tema muito interessante, que vai cutucar desde a sabedoria dos antigos às tendências dos tempos modernos, dos tempos de quarentena, dos tempos de Covid. E é uma provocação, tá? Mas, na verdade, é uma oportunidade. Pode ser. Olha só que interessante. Eu participo de um grupo de marketing digital, de mentoria de marketing digital. É um grupo de 1.200 pessoas. É uma mentoria que eu acho que é um bom investimento. É uma mentoria cara, mas é um bom investimento. Talvez muitos de vocês conheçam. Ela é a mentoria do Insider, tá? Do Érico Rocha. É o segundo ano que eu já participo dela. E eu acho que vale cada centavo que eu coloco lá. Aprendo muito, desenvolvo muito, e assim a gente tem caminhando. Mas no Insider tem uma modalidade que é o seguinte: quando você compra a mentoria, faz a assinatura anual da mentoria, você paga X, tá? Para fazer a mentoria. Mas se você quiser entrar em dois, quer dizer, mais uma pessoa da sua equipe fazer parte da mentoria também, você não paga 2x, você paga X mais 50%. Então, essa segunda pessoa sai mais barato. E aí, não contei nada de novo, não é verdade? Tá bom? Uma estratégia do Hélio Rocha, ele faz assim, e ele tem lá vários casais, né? Então, mentoria, gente que está lançando seus produtos em marketing digital, está fazendo ali, ó, o Érico Rocha lá, o produto famoso dele é o 6 em 7, né? Como vender 6 dígitos em 7 dias. E tem um monte de gente que já fez, que faz mais, que já faz milhões, etc, né? Mas o Érico mostra uma estatística muito interessante. Sempre que ele lança desafios, que ele convida a gente para fazer desafios, então, programas especiais, fazer algum lançamento conjunto e coisas desse tipo, então que as pessoas se inscrevem para fazer dentro da mentoria, fazer, então, tá, vamos fazer um lançamento daqui 4 semanas e esse lançamento vai ter live todo dia, coisas desse tipo. Por exemplo, essas minhas lives todo dia nasceram de uma dessas campanhas alguns meses atrás, e daí eu passei a fazer live todo dia. O que o Érico mostra? E ó, esse dado, então, pessoal, não é dado teórico, é dado prático e atual, que vem do marketing digital, que é um dos segmentos que mais tem imprimido uma tendência, tá? Em termos de, principalmente, mudanças pós-quarentena, mudanças pós-pandemia, né? Então, o que ele mostra é o seguinte: nesses desafios, sempre ele pega lá o top 10, os 10 inscritos que tiveram o melhor resultado, em geral, mais de 70% são casais. Opa, como assim? Normalmente, quando ele ranqueia os melhores resultados, normalmente no topo da lista, a relação é mais ou menos, né, de 7-3, quer dizer, 2/3 dos melhores resultados vem de duplas, vem de casais, especificamente casais, tá? E daí, fez isso uma vez, fez 2, fez 3, né? O grupo são 1.000 inscritos, tá? 1.000 pessoas inscritas. 1.000 não, mais de 1.000, são 1.400 pessoas, pelo menos eram 1.400, deve ter 1.300. Então, é um grupo significativo, estatisticamente significativo, tá?
E a hora que você faz, quer dizer, uma campanha, apareceu esse resultado, faz duas, aparece esse resultado. E daí começamos assim a prestar atenção nisso. E isso se repete quase que como um padrão. Você bota lá os 1.400 correndo, os que chegam na frente, em geral, são os casais. E daí, tá bom para vocês? Tá? Então, o que dá para, o que vale, do que dá para aprender, ou do que dá para a gente tirar disso? Tá? Daí você vai lá, você fala, olha, isso aí não é o Érico Rocha que está dizendo. Se você for lá na Bíblia, se for lá em Salomão, em Provérbios, está dito que é melhor serem dois do que um. Daí ele vai lá, fala, né? Porque dois tem mais resultado, quando um cai, outro ajuda a levantar, e assim por diante. Então, casais se desempenham melhor. Tá? Esse é um ponto. Também está lá na Bíblia. Tá? Um outro princípio que eu gosto muito para casais. Tem uma passagem, é Jesus que diz, hein? Ele diz o seguinte: se dois concordarem aqui na terra, né, Deus fará, ligará no céu. Essa é uma fala muito conhecida de Jesus. Então, pegando os casos bíblicos, independente de você ser cristão ou não cristão, crer ou não crer, são princípios milenares, tá? Então, essa ideia de que, normalmente, eu recomendo para casais, falo, olha, gente, casais, principalmente que estejam brigando, discordando, tendo dificuldade, um está remando para um lado, outro está remando para o outro, um está indo nessa direção, outro... Tenta achar o mínimo, sabe aquela história do mínimo, denominador comum? Tenta achar um mínimo que vocês concordem. E a partir daquele mínimo que vocês concordem, começa a construir. A partir dele, começa a construir em cima dele. Então, o ponto que vale aqui para nosso tal, né, nosso desafio, o que é? Transformar ameaça em oportunidade. Tá? Eu estou dando essa dica aqui, ó, estatisticamente significativa, num grupo significativo dos tempos contemporâneos, além de ser uma sabedoria milenar aí dos judeus e dos cristãos, tá? Vai em dupla. E aí daí tem aquele também, tem um famoso que hoje é dito por muita gente, né? Que é um ditado africano, mas mais do que africano, ele é um ditado do Sudão do Sul. Tá? Que se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir longe, vai acompanhando. Né? Então aponta essa mesma direção. Né? Quer ter resultado, quer ter mais resultado, quer ser mais longínquo, quer ser mais duradouro? Junta aí seu cônjuge. Né? Junto seu esposo, tá? Você tem mais chance de ter mais resultados, tá? E olha que interessante, isso vale. Desde os antigos, eu estou te dando dados aqui de campo do ambiente de marketing digital, empreendedorismo de marketing digital. Hoje eu tive uma reunião de manhã com um cara também que eu tenho muita identidade, um profissional sensacional, é o Thiago Batista. O Thiago Batista, a empresa dele é a Mind Control. Mind Control Development. Tá? Ele trabalha com desenvolvimento de pessoas e um dos nichos que ele trabalha, e trabalha muito bem, é com casais. Tá? Então, a Mind Control, ele conecta, né? Presente, futuro, projetos, propósito e assim por diante. Faz um trabalho lindo, um cara jovem, e um trabalho sensacional. A gente atua em paralelas, né? O que eu faço, o que é o tal, o que eu faço, o que é o design de futuro, ele faz com o nome de Mind Control. Eu tenho a minha metodologia, ele também tem a metodologia dele, eu tenho a metodologia de design futuro, ele tem a metodologia que ele desenvolveu, mas a gente trabalha com uma
uma similaridade muito grande de processo de transformação. Só que um nicho que ele tem muito forte, o Tiago, um nicho forte que ele tem, é o nicho de casais. E ele conta exatamente isso, também, e ele não está falando de digital, mas está falando de casais modernos nos dias de hoje. Ele conta assim, os inúmeros resultados que ele tem de impacto, de resultado, de mudança de resultado, à medida que ele consegue dar um suporte para o casal, e esse casal começa a remar, né? Ele usa essa expressão. Às vezes o casal está num barco, um está remando para um lado, outro está remando para outro, com diferentes ritmos, com diferentes intensidades, e isso é muito comum, deixar esse barco desgovernado indo para lugar nenhum. Né? Então, o que o Tiago nos ensina é que o trabalho dele, o primeiro trabalho dele, quando trabalha com casais, é fazer um alinhamento. Como assim? Pois é, que nem alinhamento de pneu de carro. Você já viu? Seu carro, quando os pneus não estão alinhados, puxa para a esquerda, puxa para a direita, quando breca, ele se desgoverna e assim por diante. Então, se até carro funciona assim, né, imagina coisas mais estruturadas, como são pessoas e empresas e negócios. Né? Então, ele ensina, o primeiro movimento que ele faz é um movimento de alinhamento. Né? E quando ele faz esse alinhamento, né, entre casais, é o que o marido pensa, o que a esposa pensa, qual que é a identidade, qual que é o propósito de cada um deles. Às vezes está divergente. Então, vamos lá, mínimo denominador comum. O que eles concordam. E daí, a partir do que eles concordam, cria-se uma direção, né? A direção do mínimo que eles concordam. A partir do mínimo, qual que é o mínimo que vocês concordam? Então, até o mínimo que vocês concordam, vamos andar na mesma direção, vamos remar na mesma direção, vamos acertar o ritmo para a gente alcançar o mínimo que a gente concorda. A partir do mínimo que se concorda, então tá bom, daí cada um vai para um lado, cada um acrescenta, pode ser diferentes projetos dentro do mesmo projeto e assim por diante. Então, se nós formos resumir o que o Tiago está falando, o que eu tenho aprendido e compartilhado e ouvido e visto, né, do Insider com Érico Rocha, o que, né, a Bíblia nos ensina, né, você vê que todos eles apontam na mesma direção. É um ponto muito forte, marido e mulher ou cônjuge, né, os dois lados de uma união, trabalharem sinergicamente juntos. E daí, se a gente for trabalhando um pouquinho mais em termos de perfil e assim por diante, estudando, né, comportamento das pessoas, eu mesmo faço muito mapeamento de estilo de liderança, mapeamento de inteligências e assim por diante, mas principalmente nos mapeamentos de estilo de liderança e de influência, é muito comum casais terem perfis complementares. Tá? Se um é executor, é comum que o outro seja planejador. Se um é analítico, é muito comum que o outro seja comunicador. Em suma, que haja uma complementariedade de perfil. Tá? E a complementariedade de perfil gera dois efeitos. Vamos lá, quem me ajuda a adivinhar quais são os dois efeitos? O primeiro efeito é um efeito muito bom. O que é? Que é o efeito da sinergia. Um consegue complementar o outro e suprir o lado do outro que não é naturalmente feito. Eu sou muito planejador, sou executor também, mas eu sou muito planejador.
Minha esposa é muito analítica, olha detalhes, também executora. Nós dois temos o perfil executor em comum, ela olha muito detalhe, eu olho muito futuro. Bom, não por acaso amanhã estamos fazendo 36 anos de casamento, né? Mesmo que a gente muitas vezes divirja, né, nas ideias, à medida que a gente senta junto e começa a trabalhar junto, eu entro com o planejamento, ela me ajuda a controlar. Eu falo que ela é meu departamento de controle. E ela, né, ela é profissional independente, ela é cirurgiã dentista, então ela coloca muitas vezes que ela tem dificuldade em planejar, porque ela é muito focada no controle. Deixa eu aproveitar aqui uma interação aqui do Silvio Neres. Silvio, obrigado. Você está falando que a sua dúvida é: você tem vontade de ajudar. Me ajuda um pouquinho aqui. Me fala um pouquinho mais sobre como você gostaria de ajudar. Seja um pouquinho mais específico, Silvio. Pode ser? Então, vamos lá. Então, colocando isso, estou falando da complementariedade aqui entre que a complementariedade que há, né, no caso da minha esposa e eu, mas vai ser comum, a gente vendo os casais, é muito comum casais com mais anos de casamento e você identifique facilmente essa complementariedade. Então, isso aí ajuda os casais progredirem, isso ajuda os casais se desenvolverem, tá? Eu falei que tinha duas tendências, duas observações. E qual que é a segunda observação que a gente tem aí nesse caso, quando os casais se complementam? Então, essa complementariedade, ela funciona muito bem exatamente porque um faz o que o outro não faz, um complementa o que o outro, né? O que um faz melhor não é o que o outro faz melhor. E assim eles conseguem uma atividade complementar. Qual que é o segundo efeito? O segundo efeito, e daí a gente precisa prestar bastante atenção e tomar bastante cuidado, porque isso, ao longo do tempo, às vezes, torna um diferente do outro. Aquilo que os ajuda, justamente por ser complementar, às vezes, se você não tiver sabedoria para observar isso, os afasta por serem diferentes. Então, fala, não suporto o fulano, porque ele pensa completamente diferente de mim. Ai, estou cansado do ciclano, porque o ciclano eu tento fazer desse jeito, ele quer fazer de outro jeito. Tá? Então, o fato de serem diferentes traz uma percepção de que isso está gerando aí uma desarmonia. Então, cuidado, tá? Cuidado, presta atenção. O efeito que se tem, o melhor efeito é o efeito do ganho. Ao olhar o mesmo objeto, né? Um casal olha esse objeto, enquanto um olha por esse lado, o outro está olhando por esse lado aqui, ó. E tem uma outra perspectiva. Então, o que se vê daqui é diferente do que se vê daqui. E quem vê daqui fala, isso aqui é A. Quem vê daqui fala, isso aqui é B. Quem tem razão? Os dois, porque eles estão vendo justamente de formas diferentes, e por verem de formas diferentes, podem o quê? Aumentar a visão do todo. Olha que honra! Tem aqui a presença do doutor Vitor Bittencourt. Que bacana! O doutor Vitor está nos visitando aqui, Vitor. Que honra ter você aqui conosco. Tá bem? Doutor Vitor defendeu o seu doutorado esse ano, né, Vitor? Me confirma aí. Defendeu o doutorado esse ano. Ela confirma lá, Vitor. Pelo meu controle, é na Federal, né? Federal do ABC, tá? Vitor, é um caso muito bacana,
Vitor foi meu aluno, o Vitor foi meu assistente, foi meu braço direito, tornou-se então, professor e pesquisador, um cara sensacional. Uma honra ter você aqui, Vitor. Então, complementando, pessoal. Então, casais. Primeiro ponto, segura a onda. Está achando sua esposa, seu cônjuge, sua cônjuge muito diferentes? Que bom. Essas diferenças podem trazer vantagens competitivas para vocês. Vantagem estratégica. Então, não está suportando um ao outro? Procura lá o Thiago Batista, procura. Eu tenho um outro profissional sensacional, tá? Que é um amigo meu, um casal amigo meu, que é o Silvio Ferreira com a Simone, tá? Simone Vieira. Eles são hiper experientes e eu insisto em lançá-los como... Eles são experts em casamentos, né? Mas eu insisto em lançá-los como construtores de casamento, já que ele é engenheiro, né? Ou reforma de casamento. Eu sempre quero que o produto deles tenha um nome ligado à competência da engenharia, tá? Considerando que ele é engenheiro. Mas também sensacional, são especialistas em casamento, aconselhamento de casamento, mentoria de casamento, mas tem já o Thiago Batista, que é especialista também, que eu já disse isso para você, da Mind Control, né, e faz isso bem, faz isso na prática, faz isso empresarialmente. Então, olha, vocês estão divergindo, isso pode ser bom. Como assim, cara? Você está louco? Você traz um desgaste para a gente. Pode ser bom, a diversidade pode ser boa. É uma questão, muitas vezes, de comunicação e melhor entendimento. Pode ser que vocês tenham uma visão complementar e, exatamente por terem uma visão complementar, isso pode ajudar a levá-los mais longe. Segundo ponto, as estatísticas mostram, então, eu contei aqui 2 casos para vocês, mas principalmente o caso do Insider. Tá? As estatísticas mostram que, no mesmo universo, fazendo as mesmas coisas, quase que competindo entre si, os casais têm melhor desempenho de resultado. Tá? Isso é estatisticamente significativo numa proporção de 2:1. Tá? Cada um que acerta sozinho, 2 casais acertam como casal. Então, a chance de acerto é maior. Então, pega esse ponto, considere esse ponto, leva ele para os seus negócios, leva ele para as suas coisas. Mas daí, Carlos, seguinte, eu atuo numa profissão, minha esposa em outra. Não tem problema, é o meu caso. Tá? Minha esposa é dentista, eu sou empresário. Ela é minha conselheira. Tá? Dificilmente eu tomo uma decisão sem ouvir o conselho da minha esposa. No caso dela, ela não precisa de mim para decidir que tipo de tratamento odontológico. Uma questão muito técnica. Eu também não preciso, para atender cada cliente, submeter a consulta a ela. Questões técnicas, são expertise, né? Mas questões estratégicas, ela, para mim, é importante. Questões estratégicas para ela, principalmente ligadas a planejamento, ligadas a futuro, tá? Ligadas à capacidade de sonhar, de organizar o futuro, de modo geral, eu consigo ajudá-la, tá? O negócio dela, o consultório dela vai muito bem, obrigado, meu negócio vai muito bem, obrigado. Cada um de nós lidera os nossos negócios, mas juntos a gente acaba atuando juntos como? No back-office, né? Ela me dá conselhos e eu ajudo ela a construir visões de futuro e com isso a gente tem aumentado a nossa assertividade, né? Quando eu falo assertividade, são análises de possibilidades. Mas temos aumentado também a nossa taxa de acerto. A gente consegue acertar mais quando a gente conversa, quando a gente troca ideia, quando a gente troca opiniões, tá? Então, pessoal, para uma segunda-feira de inverno, tá? Vocês aí que estão na nossa audiência,
Primeiro, obrigado por estarem conosco. Segundo, pondera isso, tá? É melhor ser 2 do que 1. Isso aí está lá em Provérbios, tá? Na Bíblia. Ou na Torá. Tá nos 2, tá? Melhor serem 2 do que 1. Aí ele ainda termina, olha, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando se fala em 3 dobras, se inclui, né, a inteligência espiritual no negócio. Então, aí falamos de coisas antigas, falamos de coisas modernas, tá? Mas as evidências, os fatos apontam a mesma direção. Se há um livro que eu gosto, esse livro que é do sueco, é um best-seller, ele chama Factfulness, né? Aqui não tem nada, nesse livro não tem nada específico sobre casais ou sobre o nosso tema de hoje. É um livro atual muito bacana e o que ele mostra é que contra fatos não há argumentos, né? Então o ponto é, pegamos aí história dos antigos, pegamos evidências modernas, mostrei aqui um campo de batalha de vocês, num público aí de mais de 1.400 pessoas, a gente repetidamente tem feito isso, participo disso, tenho visto resultados, etc., que é o Insider, com o Érico Rocha, mas também tem aí um expert, né, o Thiago Batista, com Mind Control, aqui de Americana, na região da RMC, que também mostra isso e que ajuda principalmente os casais a se ajustarem em termos de estabelecer primeiro passo, alinhar, né? Alinhamento entre si, como um carro, alinhar as rodas, alinhar os pneus, para que eles caminhem na mesma direção. Isso é o que o Thiago faz, e faz com muito sucesso, faz de uma forma muito bacana. Então, são essas as evidências. Então, isso que eu estou falando para casais, valeria para sócios? Valeria para sócios. Tá? O princípio aproximadamente é o mesmo. Tá? Então, sócios trariam essa vantagem competitiva, né? E justamente em ter complementariedade entre si. Você vê, sociedades que duram, sociedades que progridem, tá? Sociedades que varam décadas, de modo geral, se tem perfil complementar, se tem perfil de liderança e perfil de influência complementar. O sócio A é diferente do sócio B, tá? Então é comum isso. Também hoje, conversando com um amigo meu, parceiro de negócio, a gente estava falando exatamente isso, uma empresa que está sucedendo bem, 2 sócios, um é mais técnico, o outro é mais estratégico. E é exatamente isso que dá essa complementariedade de sucesso entre eles. Enfim, eu me dirigi mais especificamente hoje aos casais, mas tudo que eu falei aqui para casais vale para sócios também. Então esse é o desafio que a gente pode, né, usando as ferramentas do tal, do transformar a ameaça em oportunidade, acrescentar essa competência de fazer o tal, de olhar para a transformação em duplas. Provavelmente a chance de sucesso será muito maior. Tá? Com isso, pessoal, nós estamos terminando a nossa live de hoje. Foi um prazer receber vocês aqui conosco. Foi uma honra, de forma muito especial, contar com o Vitor aqui na nossa audiência. Aqui o Vitor está no Facebook. Obrigado, Vitor, por estar aqui conosco. Mas também tem mais gente aqui, né? Estou vendo aqui a Morgan aqui conosco. E outros nomes, né, que eu estou vendo aqui uma série e não estou identificando. Enfim, pessoal, amanhã a gente continua. Essa semana vai ser uma semana aí
cheia de bons tópicos. Quero te ver aqui amanhã conosco. Obrigado por estar aqui conosco. Não se esqueça, né? Vamos, não é enganar, não. Vamos fazer com que os algoritmos trabalhem ao nosso favor, né? Lembra sempre de convidar pessoas, tá? Convida e compartilha a live com outras pessoas. Se você está no Facebook, é só compartilhar. Se você está no Instagram, é só mandar esse aviãozinho, tá? Porque, ao fazer isso, as redes sociais entendem que a nossa live está tendo engajamento, e se está tendo engajamento, é tudo que as redes sociais querem, tá? É mais gente em cada evento, mais gente em cada live, vamos dizer assim. Então, ela vai distribuir, as redes sociais vão distribuir a live para mais pessoas. A gente vai naturalmente alcançar mais pessoas. Então, vai lá, curte, vai lá no coraçãozinho, clica no coraçãozinho dizendo que você está gostando, vai lá, curte no Facebook, tá? Faz o seu like, a sua curtição, e isso vai fazer com que a gente tenha mais engajamento, e ao ter mais engajamento, naturalmente, sem a gente precisar fazer força, a live vai alcançando mais pessoas. Tá bem? Gente, uma boa noite para vocês.